precisamos da presença de Deus. Precisamos do poder de Deus de volta, principalmente como igreja. Então, quando olhamos em Êxodo, temos uma situação de boas e más notícias. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio a narrativa e a história de Israel, a sua formação e quando Deus chamou Abraão, foi um homem que ele chamou na última parte do capítulo 11, no 10, 9, 10, 11, 12, aí 13, 14 e adiante, sabe? Você vê o que ele fez. Mas quando Deus o chamou de Ur dos Caldeus, ele o chamou para estabelecer uma nação, um povo para adorá-lo. Ele está ansioso para voltar. Está ansioso para estar com a gente. Não só para ser Deus entre nós, não só para ser Deus conosco. Porque ele estava entre eles e era com eles, mas Deus diz, não, eu não quero só estar entre vós, só estar convosco, quero estar em vós. Porque quando Deus entra no coração, podemos dizer, como em 1 de João diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá no mundo. Qual é, gente? Amém? Quando você tem Deus em você, quando você tem consciência, você anda aqui como se fosse Deus. Nada te abala, o que as pessoas dizem não te incomoda, você só olha e fica rindo. Quando Pedro e João foram ao templo na hora da oração, a Bíblia diz que eles passavam e havia um homem ali, aleijado, e Pedro olhou e disse, olhe para nós, veja, podemos dizer isso agora, a igreja pode dizer ao mundo, olhe para mim. Temos alguma coisa aqui na igreja que o pecador deseja em sua vida? Jesus tinha uma multidão vindo de toda parte. Caminhavam muito para chegar no culto em que Jesus estava. Sabiam que alguma coisa ia acontecer ali. Os homens que levaram a Migam criam que algo poderia acontecer. Podemos chegar a um ponto que nos empolgarmos com a presença de Deus, porque cremos quando a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, eu também estarei no meio deles. Se realmente cremos, meu Deus, pegamos todos os pecadores num carro, vamos entrar na presença de Deus agora. Sabe, em vez de levarmos as pessoas à presença, queremos levá-las para a igreja? Qual o motivo desse lugar existir? Para a presença de Deus aparecer e se revelar. E aqui em Êxodo, quando Deus chamou Moisés, você conhece a história, como Deus salvou Moisés, porque quando o faraó mandou matar os meninos israelitas e sua mãe viu que havia alguma coisa naquele garoto, ela decidiu salvá-lo, colocando no rio Nilo, e lá a filha do faraó o encontrou, adotou e o criou, e ele se tornou um homem. Quando ele cresceu, pensou, ei, há algo em mim diferente dos egípcios aqui. Ele viu que era hebreu, ele viu um egípcio ali batendo num escravo hebreu, e ele foi lá e matou o cara. Sabe, ele tentava ser um tipo de líder do jeito errado. Você não pode ser líder sem a presença de Deus. Você vira um tirano. Aí Moisés foi expulso do seu reino e foi para a escola do deserto. Do deserto. Foi esse o nome da escola por 40 anos. Teve que desaprender tudo que ele aprendeu no Egito. O ódio, ele teve que aprender a se livrar. Não é assim que Deus diz que vai te usar. Deus não está atrás de suas habilidades, Ele quer a sua disponibilidade. Sabe, você pode pensar, Deus, eu tenho habilidade. Deus diz, não, fui eu que te dei. E daí? É a nossa disponibilidade que Deus quer usar. Quando estamos disponíveis, Ele pode fazer o que quiser através de nós. Amém? Depois de 40 anos ali no deserto, ele então se casa com a filha de Jetro, e lá no deserto, por 40 anos, ele cuidando de ovelhas, achando que era o seu chamado. Veja, Deus sempre espera a hora certa para entrarmos em cena. Às vezes dizemos, Deus me usa, Ele diz, não, você tem de entrar na minha presença. Porque quando Moisés não tinha a presença de Deus, o que aconteceu? Ele matou um cara. Estava na carne.
Depois daquela experiência ali no deserto, ele teve a chamada experiência da sarça ardente. Seu primeiro encontro com Deus foi a experiência da sarça ardente. Ele viu uma árvore ali acesa em chamas. As folhas não queimavam. Os milagres são simplesmente Deus dizendo ao mundo: ei, eu estou aqui e quero que você saiba disso. E não para você ficar hipnotizado com os milagres. O motivo é chamar a sua atenção. Se Deus puder chamar a atenção, se ele puder chamar a atenção, ele pode fazer alguma coisa por nós. Moisés chegou ali perto e disse: Deus, aí com licença, se quiser entrar na minha casa, tira a sandália primeiro. Se você chegar em minha casa, vou ter que tirar o sapato, viu? Ou seja, eu não quero que você chegue com o seu pé sujo aqui. Tá ligado? Moisés, tira a sandália, tire o que aprendeu, o que experimentou, e é assim que temos que vir para Deus. Você tem que chegar vazio para Deus. Diz que temos que chegar vazios. Não chegamos em Deus dizendo que conquistamos, o que fizemos, o que somos, sabe? As pessoas dizem, sabe, eu tenho experiência nisso, naquilo, eu acho que eu posso ajudar nisso. Não. Você não pode me ajudar em nada. Busque a Deus primeiro, é isso que eu quero. Amém? Sabe, não há nada para nos gabarmos. Porque tudo vem de Deus. É Ele que precisamos. E aqui Deus diz a Moisés: tire a sua sandália, o lugar que você está pisando é santo. Moisés tirou e foi falar com Deus. Deus disse a Moisés: eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. A razão de Deus ter escolhido Moisés foi para cumprir a promessa que ele fizera a Abraão. Deus vai lidar com a próxima geração com base em como respondemos. Se queremos Deus continuando a agir no Brasil, como igreja temos que nos unir de alguma forma. Precisamos proteger a presença de Deus. Você não vai me convencer. Eu estive com muitos pastores jovens que chegaram, jovens pregadores, disseram: pastor, venha aqui pregar, venha compartilhar, sabe? Eles têm igrejas enormes. Muita gente, às vezes, quando eu vou lá, eu fico assim, não tem a presença de Deus. Só o que fazem é luz na fumaça, luzes no palco, sabe? Não há nada de errado, somos uma das primeiras igrejas a fazer isso aqui. E podemos inovar de novo, glórias a Deus. Mas a ideia é você ter a presença de Deus. Eu gosto da alegria de um tempo bom na presença de Deus, mas lembre-se, é a presença de Deus o principal. Não há respeito mais na casa. Não há respeito na casa de Deus hoje. Tem certos jovens pregadores que merecem um surra. Ele sabe, eu só quero ser como o povo. Jesus desceu, mas ele não foi como eles. O motivo dele vir, de descer de onde ele estava, foi para abrir, mostrar o caminho. Jesus veio dos céus para quê? Não para ser como nós. Ele não era como nós. Por isso que os discípulos sempre olhavam para ele e diziam: que tipo de homem é esse? Porque ele viveu aqui, mas como o Filho do Homem, porém andou na presença de Deus. O diabo? A gente sabe... olha ali, alguém fez isso com você? A sua presença sozinha pode expulsá-los. Tinha um cara que vinha à nossa igreja, vou dizer, naquela época, sabe, era forte. Posso te contar de uma coisa que eu passei uma vez. Eu não estou falando de uma coisa que eu nunca passei. O problema que Moisés teve com Israel, ele teve experiências, eles não. Foi difícil passar para eles como devia ser. Ou seja, ei pessoal, me escuta. Ficava tentando dizer, vamos, sirva a Deus, gente. Mas por causa da vida carnal, era um dilema para Moisés levar o povo à presença de Deus.
Mas esse cara aqui, ele era cheio da palavra, sabe? E ele falava do poder de Deus, falava que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E um dia ele estava no centro da cidade, ele estava indo para a sua casa, e aí um cara esbarrou, sacou uma arma e falou: "Ei, cara, é um assalto." Ele falou: "O quê?" Ele disse: "É um assalto, cara." É verdade. Mãos para o alto, e aí? Aí ele começou a falar em línguas, aí o cara disse: "Meu Deus, esse cara é um louco, ei." Hã? Alguém chegou, quer ouvir? Você aceita o medo em sua vida? Oh, meu Deus, não, leva lá. Não, diabo. Viu só, você tem que saber com quem está falando. Paulo e Silas entendiam bem desse negócio. Quando eles iam para a igreja, uma mulher chegou uma vez e começou a falar: "Esses são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação." Ele reconheceu, era um espírito religioso que fazia adivinhações. Era uma vidente. Paulo reconheceu e falou ao espírito: "Sai dela." Viu que se tratava de guerra espiritual. Ao andarmos nesta terra, com a presença de Deus, podemos detectar o que é de Deus, o que é do homem e o que é da carne. Temos Deus, temos o homem e temos a carne. E onde o diabo opera? Na carne. Satanás se manifesta na carne por meio das pessoas. Você tem de saber a diferença. E Moisés entendeu isso bem. Ele entendeu que o faraó tinha demônios. Quando ele foi negociar para a libertação de Israel, o motivo de Deus levar Moisés ao Egito era de tirar os filhos de Israel dali com o propósito não só de começar uma nação chamada Israel, como temos hoje, mas foi algo espiritual também, não só físico. E não só físico, porque ele queria que ele fosse separado para que pudessem adorar a Deus. Ele queria, porque de Abraão até Jesus, Deus queria proteger a semente do filho prometido. E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, com o propósito de redimir. É com isso que Deus se preocupa com a redenção. Deus queria remir a humanidade, nos queria remidos, ou seja, estava disposto a pagar o preço para nós comprar de volta, para andarmos com Deus de novo. Podemos falar de novo com Ele. Esse é o único propósito da humanidade, andar com Deus e falar com Ele. Por isso Adão foi criado, e no processo ele se atrapalhou todo. Até essa seria o nosso cercadinho. Sempre preocupados com o que vamos comer, como viu. Jesus disse: "Não fique ansioso, não se preocupe. E busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será o quê?" Ou seja, descubra para que você veio, qual o propósito, e as demais coisas serão. Mas invertemos, buscamos as coisas, e é assim que nos estressamos. É por isso que temos medo do trabalho, não podemos falar ou defender o que é certo, senão vão nos demitir. Tudo bem. Mas quando você tem Deus... A demissão é só uma promoção para o que Deus tem para você? Vocês estão me olhando engraçado. Pergunta: a quem vocês adoram? Moisés não tinha medo. Quando Deus falou com ele e Deus lhe deu a missão, qual foi a missão? Vá e diga ao faraó: deixa meu povo ir. Foi a missão, não foi? E aí Moisés diz: o que ele entendeu? O faraó não era de brincadeira. Ele já me expulsou, já quis me matar, e o senhor quer me mandar de volta para onde queriam me matar? Aí, a quem devo dizer que me enviou? Deus é seguro. Não fez um grande discurso de quem ele era. Eu criei os céus e a terra. Não. Ele não falou nada disso. Só o que disse foi: eu sou. Isso é confiança. Olha, quando você sabe quem você é, você não precisa se explicar para ninguém. Não é? Tentamos fazer com que gostem da gente, contamos o que fazemos, eu já fiz isso. E quem liga?
As pessoas perguntam, onde você se formou? Em que faculdade? Eu digo, estou na Universidade do Espírito Santo e faço joelhologia. Não sou contra a educação. Não sou. Você tem muitas informações, a maioria humana, e pouco de Deus. Quando Jesus disse aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que és Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Pergunta de onde tiraram isso. Alguém falou para eles. Aí Jesus disse, tudo bem. Mas quem tu dizes que eu sou? Chega Pedro. E aí de repente, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, carne ou sangue não te revelaram isso, mas foi meu Pai que está onde? Glória a Deus! Há uma sabedoria vinda de Deus e que pode transformar a sua vida. Eu vou te contar, cara, você é esperto? Não sou. Só estou usando a sabedoria de Deus. Eu alcancei algo que é muito melhor que eu. Por isso que Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu não for o Espírito Santo, aquele que parava sobre o caos no início de tudo, ele disse, quando ele vier, mostrará as coisas por vir e ele vai te ensinar. E o melhor professor do mundo é o Espírito Santo. Ele pode ensinar coisas que o homem não pode, porque o homem só te ensina baseado naquilo que ele aprendeu. E o que ele aprendeu é limitado, mas o Espírito Santo é ilimitado. Caramba, fala sério. E aleluia, eu tenho sabedoria ilimitada. Se eu não souber, eu tenho que dizer, Pai, eu estou querendo saber. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça a Ele que Ele vai dar. Glórias a Deus. Aleluia. Deus diz, eu vou te dar sabedoria. Cara, eu tô dentro. Não precisa ver TV para ter sabedoria. Só toque no Espírito Santo. Tem um problema, pode dizer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio que recebo. Aleluia. Sim. Sim, é tremendo como Deus opera. Quem aqui sabe do que eu falo? Às vezes você precisa de resposta, de repente uma ideia pula na sua cabeça, bum! Você diz, uau! Sabe, Deus quer fazer download de informações em sua cabeça, mas você tem que estar aberto. Antes de alguma coisa baixar no seu computador, eu tenho que ligar ele primeiro. É a mesma coisa. Muitas vezes precisamos baixar uma coisa no computador da Microsoft, eu tenho que entrar lá e aí diz, clica aqui, sabe, às vezes salvar depois. Não, eu não quero depois, eu quero ser salvo agora. Sabe, alguns aqui deixam Deus de fora por um tempo na vida. Só vou curtir um pouco quando eu ficar bem velho, bem velhinho, com 90, talvez eu sirva a Deus. Desperdiça a vida toda. E aí só curte 2 anos na presença de Deus? Quer esperar sua vida toda se esgotar e não ter mais para dar a Deus? Eu sirvo a Deus desde os 19. Nunca me desviei. Se perguntar, pastor, por que você nunca saiu? Por causa da presença de Deus. Porque eu tive uma experiência com Deus de modo tal que eu não vou abrir mão por nada desse mundo. E Moisés experimentou o mesmo com Deus. E quando ele chegou diante de Faraó, ele falou a Faraó, deixa meu povo ir. Faraó respondeu, que Deus vai tirar da minha poderosa mão? E Moisés só fez, tudo bem, vamos ver. Ele voltou para Deus e disse, Deus, o que eu faço agora? Ele disse, pega a vara, vai até lá e mostra alguns sinais. E cada sinal que Moisés demonstrou era para zombar dos deuses do Egito. Cada praga. Eles tinham a deusa rã, deus piolho, deus mosca. Zombou dos deuses do Egito e demonstrou todo o seu poder. Então Faraó respondeu, sabe, tudo bem, vocês podem servir ao Senhor, mas deixem os seus filhos para trás. Quando ouvir alguém dizer, sabe, os filhos têm que encontrar o próprio caminho com Deus, não os pressione para servirem a Deus. Se quiserem dormir fora, deixa dormir. Não na minha casa. Sabe o que a Bíblia diz? Force.
Sim, diz aqui, escreva em suas cabeças.